Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ouvir mais uma palavra e vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler. Nós já lemos do 1 de Mateus, capítulo 1. Agora nós vamos ler o capítulo 24. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Esse capítulo 24, povo de Deus, vai falar a respeito da grande tribulação. Já coloquei na capa do vídeo, certo? Para vocês prestem bem atenção, porque muitas coisas que vai ter aqui no capítulo 24 até o 28, até terminar o livro de Mateus, vai falar muito sobre respeito ao livro do Apocalipse e também do fim dos tempos e a tribulação. Aos poucos nós vamos lendo e vamos entendendo a palavra de Deus. Aqui hoje nós já lemos até o capítulo 23, hoje nós vamos começar no capítulo 24. Eu já anotei aqui, povo de Deus, 24 do capítulo 1 até o 28, porque é muito grande, certo? Glória a Deus. Foi isso mesmo. Porque é muito grande, viu? Vamos ler porque eu vou explicar para vocês. Se passar mais, eu aviso, amém? Anota aí no caderno. Glória a Deus. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, e Jesus, porém, lhe disse, agora Jesus vai dizer: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Glória a Deus. Na continuação da leitura, eu não sei muito bem se é nesse capítulo ou não, o templo que Jesus está falando aqui é uma parábola, era ele mesmo. Glória a Deus. Esse templo aqui, eu já tive um estudo, não posso confirmar porque eu estou esquecido a data, mas mais ou menos que aconteceu isso. Depois eu vou ler para explicar para vocês que aconteceu, que derrubaram o templo de verdade, o templo de pedra. Mas Jesus estava falando aqui sobre ele mesmo, que não ia ficar tempo sobre o templo que não seja derribado. Glória a Deus. É outro estudo, né, pessoal? Para outra explicação daqui para frente, eu vou explicar para vocês. Amém? E estando assentado no monte, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nós, quando será essas coisas, ou que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazendo essa pergunta para Jesus. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão e enganarão a muitos. Ou seja, se eu e você, nós que estamos lendo a Bíblia, vai ter uma noção desses enganadores dizendo que é Cristo sem ser Cristo. Por quê? Porque vocês estão lendo a Bíblia, está lendo as Escrituras, o que está escrito, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Continuando: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assustei. Jesus dizendo: porque é menester que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Ou seja, Jesus, quando falou isso aqui,
Um de nós, por exemplo, ainda estamos esperando esse tipo de coisa, mas essas coisas também já aconteceu. Já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Por isso que Jesus disse, tantas das nações, né, diferentes, ou seja, muitos países, se a gente fosse pensar aqui em fome, terremoto, já aconteceu na Síria várias vezes. Muita fome, terremoto, muita guerra, rumores, já aconteceu. Também já aconteceu no Japão, tempos atrás, já aconteceu também no Japão. Eu não vou lhe explicar a data porque não me interessou muito, mas 40 anos atrás, por aí afora, glória ao nome santo do Senhor, já aconteceu fome, terremoto e peste no Japão. Aí quando o Senhor Jesus disse que é em vários lugares que vai acontecer isso, quem sabe que pode ser o tempo que está agora, porque tem muitas reuniões de guerra, e guerra vem rumores, guerra vem fome, guerra vem peste, peste significa doença. Eita glória! Para que nós ficamos entendendo a palavra do Senhor, para que nós fique atento à palavra de Deus na nossa vida. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. E hoje não é difícil, a pessoa disse, mas no Brasil nunca deu. Já deu sim, no Brasil já teve terremoto. Para se cumprir que em todo lugar, o Senhor disse, vários lugares. Se ficar um lugar sem terremoto, também o Senhor disse, vários lugares. Ele não disse assim, se é 10 lugares, ele não disse que eram os 10 lugares. Ele disse vários lugares. Se ficar algum sem terremoto, amém. Que não deu terremoto no seu país ou no seu estado. Glória ao nome santo do Senhor. Está entendendo, povo de Deus? Compartilha esse vídeo aí para mais pessoas ver. Glória a Deus. Reino contra reino, nação contra nação. Se a gente for ver hoje, tem ou não tem reino contra reino aí? Quer dizer, país contra país. É isso que o Senhor quis dizer. País contra país. Certo? Vamos lá. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Porque o Senhor disse, se lá no Japão, na Síria e outros lugares teve esse problema, já no nosso país não teve, certo? Então, para todas estas coisas não é o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Ou seja, hoje existe ou não existe gente que tem raiva de crente, ou tem ódio de crente, tem ódio das pessoas que pregam o evangelho, tem ódio quando diz que você é crente. Tem país aí que está matando gente porque sabe que a pessoa é crente. Glória a Deus. Deus que tenha de misericórdia dessas pessoas que chegou essa perseguição nessas pessoas, nesses países. O nosso país está um pouquinho assim, povo de Deus, para que o povo de Deus seja perseguido, certo? Glória ao nome santo do Senhor, que Deus nos livre e nos guarde. Ele está assustador, o próprio nosso país está assustador. Glória a Deus. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. Escandalizados nesse tempo. Trair-se um ao outro se aborrecerão, porque por nada se aborrece um com o outro, do nada briga um com o outro, do nada mata um, mata o outro. Por que está acontecendo isso? É o inimigo, ele é espírito, ele usa as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Eita glória, aleluia. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Tem ou não tem muito falso profeta, povo de Deus? Preste bem atenção nesta palavra, por isso que eu peço para vocês compartilhar, que quando eu ver que você compartilha, mais gente vai ver esse vídeo. Eita glória, mais gente vai se alimentar da palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor.
Tem ou não tem? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Eu vejo aí as pessoas dentro da igreja, chega a estar lotada a igreja e a pessoa pregando heresia dentro da igreja. Eu não estou falando de todas as igrejas, mas tem igreja. Se você não acredita, entra no YouTube aí e vai procurando o nome de igreja. Glória ao nome santo do Senhor. E por isso multiplicai a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque você vai numa igreja ver heresia e começa a se esfriar pensando que todas são assim. Glória a Deus, não são todas assim. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a este, glória a Deus. E a este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, nesse versículo aqui, quando o evangelho for pregado a todo mundo e aí chegará ao fim, está já chegando. Por quê? Porque está colocando internet até nos matos, na Amazônia, seja no lugar que não tinha, está pegando. O povo compra celular, compra TV, que não tinha, só pega mais, às vezes era rádio, e agora essas antenas que eles estão colocando em todo lugar, vai ter o quê? Não vai ficar um lugar que não seja ouvido a palavra de Deus. Olha, eu estou aqui, certo? No Brasil, pregando a palavra de Deus, mas tem canto longe que estão ouvindo meu vídeo. Eita, tem lugar longe que estão ouvindo meus vídeos. Estados Unidos não é perto do Brasil, glória a Deus. A Itália também não é. A Índia também não é. Tudo é lugar longe. Tem gente ouvindo meus vídeos lá. E para vocês que estão ouvindo o meu vídeo, povo de Deus, ou você que não é crente ainda, se arrependa em nome de Jesus. Se o seu lugar onde você está morando é perseguição, fica ali, ó, lendo caladinho dentro do seu quarto, orando dentro do seu quarto. Glória a Deus. Coloca a palavra de Deus dentro do seu coração e na sua mente. Eita glória, porque Deus vai escolher os seus, seja lá aonde você estiver. Glória a Deus, em nome de Jesus. E o sermão continua, a grande tribulação, esse que está escrito na capa do meu vídeo hoje. Glória a Deus, a grande tribulação. Aí você disse, mas porque eu quero saber, irmão Antônio, da grande tribulação. É por isso que você tem que saber mesmo. Que quando estiver pertinho você vai saber o porquê aconteceu, quando vai acontecer, do mesmo jeito que vai chover. Você está dizendo, eita, hoje vai chover. Às vezes está vendo nem chove, mas hoje vai chover. E vai, realmente chove mesmo. Glória a Deus. Quando, pois, vede que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, essa abominação que fala é o homem do pecado. Esse homem do pecado, eu já estou adiantando para vocês, que vai ser o governo mundial, este é o anticristo. Tem muitos pregadores que dizem anticristo é fulano, anticristo é cicrano. Não é. De repente essas pessoas morrem, esse povo passa, certo? E não é esse anticristo que muitos youtubers dizem que é, porque não é. Nós não sabemos quem são. Agora que nós vamos saber quando ele se tornar, quando ele for fazer a reunião e dizer que esse é o governo mundial. Quando se tratar de governo mundial, só ele vai mandar. Ele pode mandar o governador fazer tal coisa, se não fizer, morre, porque ele é o anticristo. Certo, povo de Deus? Mais ou menos isso. Glória a Deus. E Daniel, o profeta Daniel, disse, quem está no lugar santo, quem lê e quem entenda.
Sabe esse lugar santo aqui, povo de Deus? Esse lugar santo aqui vai ser lá em Israel. Quando o templo for feito lá, reformado ou feito, e ele vai entrar lá, achou bonzinho que vai ser do tempo dele, que isso aqui vai ser feito. Quando ele entrar, certo? E ele vai dizer que é Deus e vai fazer com que Israel adore ele. Israel vai ser enganado, enganadíssimo. Aí Israel vai se revoltar e não vai aceitar adorá-lo ele, porque Israel já tem um Deus do céu para ser adorado. Certo, povo de Deus? Glória a Deus. E continuando. Então o que estiver na Judéia, fuja para os montes, porque lá, aquele país lá é cheio de monte. Do lado você vê as pessoas, do outro lado não vê, é cheio de monte. Fuja para os montes. E quem estiver no telhado, não desça e tirar alguma coisa de sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e da que amamenta naquele dia. Orai para que as vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. Minha grande tribulação, vai ter a grande aflições. Quantas aflições não aconteceu, que eu já preguei para vocês aí, esses países que estão em guerra e destroem a metade das coisas. Tem o que ali? Muita fome, muita morte, você está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá e continuando. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Olha, naquele dia, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Vai acontecer isso aqui? Vai. Está escrito aonde? No livro do Apocalipse. Certo? Vai acontecer isso aqui. Mas isso aqui vai acontecer, glória a Deus. Eu vou explicar um pouco para vocês, vou adiantar um pouco, porque Jesus vai vir morar na terra, vai passar 1000 anos. É depois desses 1000 anos, que importa que o Satanás seja solto por pouco de tempo. É aí que vai acontecer as coisas. Isso aqui. Mas por enquanto são as tribulações, certo? O governo vai mundial e depois vai mandar, ainda vai ter o número, né? Então, alguns de vós dissereis que o Cristo está aqui ou ali. Ó, isso aqui é para o fim dos tempos. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, começou. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Por que está dizendo isso aqui? Porque Cristo já passou os anos dele na terra, os 33 anos, já morreu, já ressuscitou, ele está com Deus, certo? E ele vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Essa é a segunda vinda de Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E a outra vinda que todo mundo vai ver, e daqui para frente a gente também vai falar. Glória a Deus. Porque surgirão falso Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível enganará até os escolhidos. Quem é os escolhidos? Que vai ser, for possível, vai ser até enganado. O povo de Deus, que está na presença do Senhor. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, rapidinho vai ser enganado. Olha aqui, enganaria até os escolhidos. Pronto, se você é escolhido de Deus, não lê a Bíblia, não presta atenção, não ouve a palavra de Deus, não decora nada, aí quando chegar o anticristo, olha aqui, surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganar qualquer um. Engana qualquer um, povo de Deus. Você imagina o que é grandes sinais, grande
prodígio. Já imaginou o que é isso? As pessoas, se você decorar o que é isso, é muito forte para você ver e dizer que não é de Deus. Isso é muito forte. Os falsos profetas vai fazer grandes sinais. Aí o homem de Deus também vai fazer grandes sinais. E agora? Quem é quem? Por isso que você tem que estar ligado na palavra de Deus para entender. Daqui para frente, lá em Eclesiástico, vai falar sobre para você ver que espírito está naquela pessoa. Que espírito é que está naquela pessoa? Se você está ligado na palavra de Deus, você vai entender se é de Deus ou não. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Vou fazer em duas partes, um povo de Deus, o 24, fazer em duas partes. Vou terminar em 28, de 1 a 28. Glória a Deus! E eis que eu lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saia. Eita! Ou eis que ele está no interior da casa, não acredite. Glória a Deus. Não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eita glória! Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eita! Quando Jesus vir, todo mundo vai ver. Glória a Deus! O povo vai ver Jesus vindo. Vai vir como um relâmpago. Será que é rápido? Eita glória! Será que é rápido? Então não adianta dizer, ele está ali, o Cristo está ali, o Cristo está em tal canto, o Cristo está num país, está no estado. Não acredite que vai daqui para lá. Vai parecer muito o Cristo que hoje, eu estou falando de hoje, em 2025. Já tem um rebanho de gente andando atrás de um camarada aí, a igreja é cheia, e dizendo que é Jesus. E o povo atrai. Entendeu, povo de Deus? O cara não está fazendo nenhum milagre, nem esse milagre todo. O cara não está fazendo nenhum milagre. Quer dirá fazer aqui grandes milagres, grandes sinais, prodígios e maravilhas. Já pensou? O cara não está nem fazendo isso, está aquela multidão de gente atrás. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Não leia a Bíblia. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui a gente terminamos aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus. Pois onde estiver o cadáver, ali tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Compartilha aí, pessoal. Nós hoje ficamos do 24, de 1 a 28. Certo? O próximo vai ser de 29 até o 51. Glória ao nome santo do Senhor. 51 capítulo, viu? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Mostra até o ocidente, e assim será também a vinda do Filho do Homem.